Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler o verso 1. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Enquanto os irmãos encontram, eu quero, como sempre, render graças a Deus pela oportunidade de estar cultuando o seu nome, tendo parte, mais uma vez, na pregação da palavra. Quero também louvar a Deus pela vida dos pastores que compõem essa igreja, o pastor Adailton, pastor presidente, pastor Marcelo, pastor Raimundo, pastor Hernani, pastor Paulo, que é o líder de jovens, sentou, né? Eu olhei para cá pensando dele está ali. A todos os pastores, em nome da igreja e por causa do Dia dos Pastores, nós suplicamos a Deus todas as bênçãos em todas as áreas, para que Ele possa estar vos guiando em tudo. A igreja confirma isso, diga amém. Glória a Deus. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Novamente, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. E recitando também primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, que diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem tem fé nessa noite, levanta a mão. Irei pregar sobre o tema a vitória pela fé. Diga comigo, a vitória pela fé. Pastor Adailton já disse ali, não te prolonga muito, porque já vai ter umas programações ainda aí, né? Eu vou tentar ser bem objetivo na pregação, mas certamente Deus estará abençoando. Como já foi dito, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se entrou alguém aqui desanimado nessa noite, Deus vai tornar a dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus vai animar, Deus vai fortalecer. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é enfática e recorrente acerca desse assunto de fé. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, verso 38, o autor vai dizer, partindo do profeta Joel, que disse: ora, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus é um povo que não deve retroceder. É por isso que quando chega no capítulo 11, saindo dos versos 38 e 39 do capítulo 10, e chegando no capítulo 11,
o autor vai conceituar a fé, vai descrever a fé, vai definir a fé. Ele vai dizer: olha, a fé, hipostasis no grego, a fé é um fundamento, a fé é como um utensílio que está por baixo, que dá sustentação. E aí João Ferreira de Almeida já traz logo no português: a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. E no 39 ele falou: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem até a conservação da alma, porque pode acontecer o que quiser em todas as esferas desse mundo, mas o crente verdadeiro em Deus, ele não retrocede, ele permanece firme, ele permanece inabalável, porque o conceito dele é fundamentado em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O conceito dessa fé em Deus, ela é antiga, ela é desde o princípio do mundo, e essa fé, ela vem permanecendo, vem perdurando, vem passando de geração a geração. Mas, queridos, acreditem, esse conceito de fé, esse princípio de fé em Deus, esse fundamento de fé em Deus, ele chegou até aqui não só porque aqueles que aderiram tal fé, aqueles que acreditaram no Deus em qual nós acreditamos, não foi só porque obtiveram vitória, não foi só porque houve momentos de bonança, de conquista, de paz. Pelo contrário, houve momentos de muita luta, de muita afronta, de muita ignominia, de muita vergonha, de muito desprezo. Mas apesar dos desprezos, das vergonhas, dos insultos, das afrontas, eles não retrocederam. Sabe por quê? Porque a sua fé, a sua crença, louvado seja o nome do Senhor, tinha um firme fundamento, e esse firme fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar passando por lutas nas diversas esferas da sua vida, mas se você tem fé, aleluia, você não pode retroceder. Se você tem fé, você não pode se abalar. João diz: olha, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus, no capítulo de número 16 de João, e verso 33, vai dizer que o mundo, e no mundo nós passaremos por aflição. E aí Jesus diz: calma, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é interessante que Jesus fala isso, e na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 7, Pedro vai citar acerca de um justo que tinha uma fé irremovível, inabalável. Pedro vai citar o justo Ló, e vai dizer que Ló, todos os dias ele era afligido, todos os dias Ló era perturbado, todos os dias Ló era atribulado. Dependendo da sua versão, vai variar de palavra. Ló estava em Sodoma e Gomorra, porque para muitos, meus amados irmãos, a aflição é só doença. Para alguns, a aflição é falta de dinheiro. Mas Ló, meus queridos irmãos, estava em Sodoma e Gomorra. É interessante que quando nós vamos ver o princípio dessa história de Ló ir para Sodoma e Gomorra, é quando ele tem um desentendimento
entendimento com Abraão, e o texto diz que Ló olha para as campinas da região de Sodoma e Gomorra e vê que ali era bonito, e Ló vai para lá. E por que era bonito? Não só era bonito, como Sodoma e Gomorra e mais 5 cidades eram a potência do seu tempo. Ló disse: eu vou para lá, lá tem muito dinheiro, a economia é 100%, então eu vou para lá. E Ló, quando chega lá, Ló se depara com uma sociedade altamente petulante. Ló se depara com uma sociedade altamente avarenta. Ló se depara com uma sociedade altamente pervertida. Mas Ló era justo. Quando eles percebem que Ló é justo, Ló começa a ser afligido, Ló começa a ser perturbado. Ló, para quem não sabe, até chegou a ser juiz das regiões de Sodoma e Gomorra. Por isso, quando os anjos chegam para visitar as campinas, as regiões, a cidade de Sodoma e Gomorra, Ló está sentado na porta, porque os juízes se assentavam à porta para julgar. É por isso que o texto diz quem é Ló, o que ele pensa ser, porque Ló pensava que, sendo juiz, ele iria mudar. A mulher de Ló caiu no pecado da avareza. Por que a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal? Porque, segundo os documentos judaicos, um dos anjos pediram para ela um pouquinho de sal. Ela não deu porque ela estava muito avarenta, tinha muito, mas não queria dar. Quando o anjo diz: olha, foge, não olha para trás, Ló, ele sabia que a fé, o fundamento dele estava além das riquezas, além das coisas, além do mundo material, porque o crente, ele se move. Paulo já diz: o crente se move pelo invisível, 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 invisível. Mas a mulher de Ló estava com uma visão terrena. Quando os anjos começam a declarar fogo sobre a cidade, cai fogo do céu, ela olha para trás, porque ela se sentia bem nesse mundo. Ló se sentia afligido, Ló se sentia perturbado. Ora, Hebreus capítulo 12, verso 2 vai dizer também para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? Jesus Cristo. Ele que venceu o mundo. Ele foi rejeitado, ele também foi afrontado, ele sofreu ignominia, mas o texto vai dizer que Cristo ignorou tudo isso, suportou a cruz e está assentado à direita de Deus. O crente que é fundamentado na palavra, ele sabe que, apesar de as lutas, apesar de algumas intempéries, apesar de alguns insucessos nessa vida, há uma coroa de vitória esperando ele. Louvado seja o nome do Senhor. O crente autêntico não pode basear o seu conceito de vitória apenas nessa vida. Se der para ter dinheiro, glória a Deus e me empresta. Se der para ter um carrão do ano, glória a Deus, compra um para mim também. Mas se não der, vamos lembrar do autor aos Hebreus, que para animar a igreja disse: olha, homens do qual o mundo não era digno, morreram sem receber a promessa nessa vida, sabendo que aprove Deus dá a eles algo muito melhor. Oh, glória! O crente fundamentado na fé, o crente fundamentado na palavra, ele põe a sua expectativa no céu de glória. Sabe por quê? Aqui os fundamentos vão se abalar. Aliás, o salmista já dizia: abalados os fundamentos, o que fará o justo? Jesus já dizia: há vários tipos de pessoas, uns que
que edifica a sua casa sobre areia. E Jesus ali está no contexto de doutrina. Vem o vento, vai vir a tempestade, os fundamentos vão se balançar, há quem caia, mas há também quem vai permanecer firme, porque alguém vai estar balizado na doutrina. É por isso que existe o texto que foi citado: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O crente que está firme na palavra, ele pode ter o seu fundamento abalado, sacudido. Satanás vem com uma fúria, levanta alguém para querer abalar o seu ânimo. Ele ora, louvado seja o nome do Senhor. Satanás levanta alguém levando calúnia, o crente não se abala. Satanás levanta alguém para roubar a sua riqueza, ele não desanima, ele permanece firme, porque ele está igual o profeta que diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, as vacas mintam demais os do curral, eu ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia! Porque o crente que tem a fé verdadeira, ele é erguido, ele é renovado, ele é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia! Aliás, o próprio Deus balança a figueira para saber quem é quem. O próprio Deus balança a figueira para saber quem é quem. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia. Se talvez você não está tendo vitória na área que você queria ter, permaneça firme, porque a nossa vida é uma maratona. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. E para correr uma maratona, você não precisa só de fôlego, você não precisa só de músculo, você não precisa só de resistência, você precisa de experiência, você precisa de maturidade. Quem corre sabe o que eu estou dizendo. O irmão David, eu não sei se ele está aqui, ele corre. Para correr uma maratona é preciso ter experiência. Os novatos largam logo na frente, quando chega no meio da maratona não dá para correr. Os experientes vêm devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre, porque eles sabem a pisada certa. E como é que nós sabemos a pisada certa? É o crente que se alimenta da palavra, é o crente que conhece a palavra. Se você olhar para as notícias, se você olhar para a mídia tradicional, nós estamos perdidos, mas se nós olharmos pela palavra, nós estamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. O crente fundamentado, ele vence, porque Jesus é o autor da nossa fé. A nossa fé, ela não é como um fast food. Tem gente que pensa, mas aí o autor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele vai citar vários nomes, e ele vai nos dizer no verso 34, que é verdade. A nossa fé, ela pode nos levar a empreender grandes coisas para Deus. A nossa fé, ela pode nos dar momentâneas e grandes vitórias. Quando ele diz: pela fé apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puderam em fuga os exércitos dos estranhos. É verdade, vai ter momentos que a gente vai crer e vai dar tudo certo, do jeito que a gente pensa. As muralhas vão rugir, impérios vão fugir, mas ele vai para o 37, e ele vai dizer que por causa da fé, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. 38, homens dos quais o mundo não era dignos, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas. Por quê? A fé que nos dá vitória, ela é rejeitada nesse mundo, mas ao mesmo tempo,
Isso é um princípio, é o mesmo princípio que rege o princípio do útero materno. Uma redundância. Como é que nós crescemos no útero? Lugar confinado, escuro, apertado, mas é lá que a gente cresce. Entendeu? Porque Deus leva o povo hebreu para o Egito. Quando a igreja primitiva nasce, estava tudo bem em Jerusalém. Templo moderno, luxuoso. Talvez os templos de hoje não sejam nem tão modernos quanto os templos de Jerusalém. Estavam confortáveis. Aí Deus diz: vou mandar uma perseguição, porque crente cresce no aperreio. Princípio do útero. Onde é que o bebê se desenvolve? No útero. Confinamento, escuridão. Você conhece crente que só ora quando está ruim? A fé é dinâmica. Tem gente que quando está bem se desvia. Tem gente que quando está mal se converte. Tem gente que quando está bem se converte. Tem gente que quando está mal se desvia. Mas Deus sabe trabalhar. Errantes pelo caminho. Prova. Mas tudo isso Deus está trabalhando a nossa fé. E nem na bonança, e nem na escassez, Deus quer que a gente desista. Deus quer que a gente desanime. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente desenvolva. A igreja de Jerusalém está tudo bem, tudo na paz. Perseguição. Eu gosto muito da frase de Tertuliano ao imperador de Roma, Nero, que quando Nero matava cristãos, teólogo africano Tertuliano escreve: pode matar, né? Pode fazer os crentes de tocha. Ele iluminava Roma com os cristãos pegando fogo. Perverso. E Tertuliano escreve: vai lá, Nero, pode matar, pode perseguir, porque quanto mais tu faz isso, mais o cristianismo cresce. Princípio do útero: aperto, confinamento, solidão. Mas o crente que ora: Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, me guarda, Senhor, me preserva, aleluia, Senhor, me renova, Senhor, eu não vou aguentar. E todos eles, no fim das contas, venceram pela fé. Deixa eu dizer uma coisa para você: se tua luta está grande, não temas, você vai vencer. Deus está trabalhando, de um jeito ou de outro, Deus está trabalhando. Pela fé, verso 34, uns empreenderam grandes coisas para Deus. Pela fé, verso 37, muitos foram levados ao sofrimento. A igreja moderna, ela está num perfil de muito oba-oba. Ainda mesmo entrando aqui no templo, o irmão disse isso para mim: irmão, o evangelho parece que está ralo, água com açúcar. É verdade. Por isso que Deus manda a perseguição. Por isso é que Deus manda a luta. É para o crente orar. É para o crente ser renovado pela presença, aleluia, porque apesar das lutas, apesar dos apertos, apesar das dificuldades, Deus vai gerando em nós uma nova vida, vai nos fortalecendo, louvado seja o nome do Senhor. Tertuliano diz: vai, Nero, mata! O crente, o cristianismo está crescendo, o cristianismo está crescendo. Porque cada gota de sangue que cai é uma semente. Ele diz para Nero: cada gota de sangue que cai é uma semente. E às vezes Deus faz isso. Quando a gente está no bem bom, Deus encurrala a gente, para a gente orar, para a gente crescer, para a gente desenvolver. E quem tem a fé verdadeira, não perece, mas cresce. Aleluia! Sabendo
que Deus tem algo maior. A vitória que nós vencemos, a vitória pela fé. Coloque-se de pé nessa noite. E eu não posso deixar de falar de um exemplo de fé, de um pregador chamado George Miller. Quem já ouviu falar de George Miller? Amém? Um grande pregador. Cuidava de orfanatos. E um belo dia, George Miller se viu sem comida para dar para um pouco mais de 100 crianças. George Miller disse: agora, o que eu vou fazer? Meteu a mão no bolso, liso. Pediu dinheiro para o pastor Adailton disse que não tinha. Foi na casa do pastor Marcelo, disse: rapaz, está liso, imagine eu. E George Miller disse: eu vou orar. George Miller entrou no seu quarto e disse: Senhor, está aqui as crianças, é a tua obra, eu não tenho como dar a elas de comer, providencie comida. Era o café da manhã. George Miller orou e esperou, porque segundo a história, George Miller anotou 5.000 orações respondidas. Que toda oração dele que era respondida, ele escrevia no diário. Isso era hábito dos pregadores antigos. Por isso que a gente sabe muito sobre eles. Ele morreu e foi encontrado 5.000 relatos de orações respondidas. E naquele dia, George Miller orou e disse: Senhor, não tenho pão, não tem nada para dar para essas crianças. E ele orou, esperou, e de repente alguém bate na porta do orfanato, disse: eu quero falar com o proprietário dessa residência. Sou eu, o senhor Miller. É o senhor? Eu quero dizer que a gente estava vindo da fazenda transportando os leites do nosso Senhor para vender na cidade, e o carro quebrou bem aqui na sua porta. Só que aí não dá tempo da gente ir nem para frente nem para trás, o leite vai estragar. E para não estragar, a gente quer saber se tem como o senhor receber esse leite, se tem alguém para o senhor doar para os seus vizinhos. Ele disse: eu acabei de fazer uma oração a Deus. Ô glória! E assim George Miller alimentou mais de 100 crianças naquela manhã. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Feche os olhos nessa noite. Às vezes a nossa fé vai nos levar a empreender grandes coisas para Deus. Às vezes a nossa fé ela vai nos levar a sofrer perseguições. Mas é a nossa fé que vai nos preservar em meio às bonanças e às lutas. Porque o autor diz assim: Deus providenciou algo melhor. Existe um céu de glória esperando aquele crente que não desiste. Existe um céu de glória esperando o crente que persevera. E ele diz: portanto, olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foi desprezado, foi rejeitado, mas agora ele está à direita do Pai. Você pode estar enfrentando lutas em qualquer área da tua vida, mas deixa eu te falar uma coisa: permaneça firme. Permaneça firme. Nem sempre vai ser como a gente espera, mas a nossa fé vai nos preservar. No fim das contas, sairemos sim vitoriosos. No final das contas, sairemos
fortalecidos. A cada luta, a cada vitória. Às vezes vamos ser confinados, encurralados, mas seremos renovados. Paulo diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Que é isso? É paz de crente que ora, é paz de crente que tem convicção, é paz de crente que tem fé. Portanto, nessa noite, seja fortalecido em nome de Jesus. Caia por terra toda melancolia, caia por terra toda tristeza, caia por terra todo desânimo, caia por terra todo espírito de derrota, caia por terra toda fraqueza na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e receba o fortalecimento de Deus nessa noite. Nessa luta Deus está te fortalecendo, irmão. Talvez você nunca mais orou, talvez você nunca mais cantou, nunca mais leu a Bíblia. Aí quando você é confinado, aí você começa a ter vida de novo. Porque quando Jesus diz para as pessoas que receberam o milagre assim, ó, a tua fé te salvou. Fé no original considera assim, ó, quem não tem fé está morto, quem tem fé tem vida. A tua emuná te deu vida, a tua pistós te deu vida, a tua hipostasis te deu vida, a tua fé te deu vida. Ou seja, quem não tem fé está morto, quem tem fé vê Deus trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Estevão, quando está apedrejado, o pessoal está fazendo um montante de pedra, porque se apedrejava aqueles que se consideravam hereges na lei. Aí eles consideraram que Estevão era um herege, e nós sabemos que não era. Enquanto Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: eu vejo Deus e Jesus Cristo assentado à sua direita. Quem tem fé assim, ele pode estar sofrendo, ele pode estar sendo perseguido, confinado, mas ele mantém-se firme no alvo, ele permanece inabalável, indestrutível, apesar das lutas. Por isso que Deus vai te renovar nessa noite, por isso é que Deus vai te fortalecer nessa noite, porque apesar das lutas, você sabe que Deus é contigo. É nessa luta que Deus está te forjando, é nessa luta que Deus está trabalhando. É por isso que Paulo diz assim: ei, todas as coisas contribuem juntamente, você precisa acreditar nisso, para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus? Quantos amam a Deus? Tudo está trabalhando. A nossa vida é como uma orquestra. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, e eu já oro. Quando você vê uma orquestra, o ensaio não tem nada a ver com nada. A bateria vai para um lado, o violino vai para o outro, o teclado vai para o outro. São batidas diferentes. Aí quando se une, a sinfonia fica linda. É assim aqui a nossa vida. Você pode não estar entendendo nada, mas tenha certeza, Deus está trabalhando. Glória, aleluia. No final você vai olhar e vai dizer: agora entendi. É Deus trabalhando, é Deus te fortalecendo, é Deus te livrando, aleluia. É por isso aqui, vai ter hora, 11h34, que grandes coisas vão acontecer. Vai ter hora que não vai acontecer nada, mas você vai ficar fortalecido do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Feche seus olhos nessa noite. Adore a Deus por um minuto. Oh, você que está precisando de renovo, seja renovado em nome de Jesus. Você que está precisando de força, seja fortalecidos em nome de Jesus. O profeta Isaías diz que os jovens se cansarão, se fadigarão,
Mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas como águia, e subirão pelas alturas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqui é o quartel-general de Deus, meu irmão. Entra na presença do Senhor nessa noite e seja fortalecido. Fortalecida. Pode acontecer um grande milagre hoje, mas pode não acontecer. Mas você não vai ficar pelo meio do caminho, porque o Senhor te fortalece. Você não vai ficar no meio do caminho, porque o Senhor te renova. Adore a Deus por um minuto e vai dizendo: Deus vai na minha casa, Deus visita o meu casamento, Deus fortalece a minha força. Oh Deus, faz um reboliço na minha vida, Deus. Enquanto a igreja adora nessa noite, eu quero saber se há alguém que ainda não fez uma aliança com Jesus. Enquanto a igreja adora, eu quero saber onde está uma pessoa, um amigo, que ainda não fez aliança com Jesus, ou alguém que está desviado dos caminhos do Senhor e quer reatar. Vem aqui na frente, sem perca de tempo. Sem perca de tempo. Alguém deu um sinal. Eu preciso orar e preciso entregar o microfone. Algum amigo não evangélico que queira aceitar a Jesus como Salvador. Alguém que quer reatar a aliança, não tendo. Alguém que queira vir aqui na frente e receber uma oração. Eu vou orar. Oh, aleluia! Pela fé venceram reis, puseram o exército em fuga, apagaram a força do fogo, mas também foram perseguidos, mortos, caluniados, vituperados, homens dos quais o mundo não era digno, morreram, e muitos deles não receberam a promessa, porque aprove Deus algo melhor. Escute, não se compare, não se compare, não se compare. Entregue a tua vida no controle de Deus. Oh, aleluia! Não olhe para teu irmão só porque ele tem o que você não tem. Você vai perecer, meu irmão. Mas entregue a tua vida nas mãos de Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele conhece todas as coisas. Não é porque Deus está dando a vitória para o teu irmão e a tua está demorando que Deus não te ama. Ei, larga disso. Deus sabe de tudo. Ó Deus, eis aqui a tua noiva, eis aqui a tua igreja. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Eu oro, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã. Ó Senhor, mediante a palavra que foi ministrada, a vitória pela fé. Ó Senhor, pela fé nós realizamos grandes coisas, mas pela fé nós também sofremos e somos envergonhados, afrontados. Mas é a tua fé que nos sustenta e nos renova. É a tua fé que nos mantém de pé. É a tua fé, Senhor, que vem sendo confirmada de séculos em séculos através da tua igreja. Essa igreja já foi, ó Pai, afrontada. Já declararam o fim da tua igreja. Já disseram que iam banir a Bíblia da face da terra. Já disseram que Deus estava morto. Já disseram que iam escrever um livro mais famoso que a Bíblia. Já disseram que o cristianismo ia desaparecer. Mas aqui está uma igreja adorando, 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 adorando. Rapaca sodeque, rapaca sodeque. Ramacanchora managassuribique, rabacastei. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não é César
Quem tem a palavra sobre a igreja não é Nero. Quem tem a palavra sobre a igreja não é Rousseau, não é Frederic Nietzsche, não é nenhum alto filósofo, não é nenhum rei, é Jesus Cristo de Nazaré. Essa igreja sobrevive pela palavra. Adore a Deus, meu irmão, nessa noite. Seja fortalecido. Aleluia. Pelos séculos dos séculos, fortalece a tua igreja, ó Deus. Anima esse crente, ó Deus. Ó Senhor, olha para a afronta do teu servo e da tua serva. Ó Deus, faz Satanás beijar a lona, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que esse crente saia mais forte dessa luta, mais ousado, mais espiritual. Oh, aleluia, cheio de discernimento, fortalecido, ousado. Porque a última palavra da igreja, quem dá é Deus. A última palavra na tua casa, quem dá é Deus. A última palavra na tua vida, quem dá é Deus. A última palavra na tua família, quem dá é Deus. Lá no teu emprego não é teu patrão, quem dá a última palavra